Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Mauro Filho e está começando aqui mais um Ponto de Vista na sua TV 247. A defesa nacional deixou de ser um debate restrito aos quartéis ou à doutrina militar. Em um mundo marcado por guerras híbridas, disputa tecnológica, pressão econômica e reorganização política, o conceito de soberania passou a significar também, preponderantemente, a capacidade de proteger dados, infraestrutura, energia, informação e decisões estratégicas do país. Na edição de hoje do Ponto de Vista, a gente recebe o jornalista Reinaldo Aragon para discutir como o Estado brasileiro, o governo Lula, setores das Forças Armadas e a sociedade civil vêm repensando esses desafios modernos. Trazendo aqui já o palco, Reinaldo Aragon. Tudo bem, Rei? Como é que vai? Boa tarde, obrigado por nos receber mais uma vez aí para esse debate. Eu quero. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez o convite para o programa. Gosto muito de trocar essa ideia contigo. E com esse tema que eu considero um dos mais relevantes desse momento, um tema que a gente já vem batendo na tecla há bastante tempo, em especial eu e meus pares de pesquisa que têm observado a questão da guerra híbrida, das operações psicológicas, e de como essa dinâmica vem mudando a lógica do pós-Guerra Fria, que hoje a gente tem uma ruptura com aquela lógica inicial do pós-Guerra Fria, onde os Estados Unidos, ali na década de 90, até o início de 2000, ainda mantinha uma hegemonia sobre o capital, sobre o poder global. E obrigado, boa tarde a todos, vamos trocar essa ideia aí, Luiz. Eu gosto de ver e faço as minhas pautas com o Reinaldo Aragon com base nos artigos que vão saindo no Brasil 247, né? E sugiro à nossa audiência que faça o mesmo e viu esse tema, né, Rei, ser pauta de uma coluna sua recentemente, e a gente vai abordar de uma forma um pouco mais colateral aqui, pensando de fato quais que são os desafios desse novo cenário. E para trazer isso para a nossa audiência com mais detalhe, eu queria que você descrevesse esse tabuleiro geopolítico e dos dados, da informática e da questão digital para o nosso público, tendo em vista quais que são as preocupações do ponto de vista militar que você vê hoje como mais preponderantes nessa história. Perfeito, Luiz, perfeito, amigos. Então, eu quero fazer um exercício com vocês e olhar, para a gente olhar para dentro do Brasil, vamos olhar primeiro para fora do que está acontecendo hoje. Se a gente pegar, vamos imaginar o mapa mundi, e vamos imaginar as principais rotas que a gente tem hoje de comércio. Quando a gente fala de rota comercial, eu estou falando de rota de energia, de grão, de fertilizante, de minério e também de informação. Porque todas essas rotas, necessariamente, elas estão interligadas e elas necessitam dessa arquitetura, dessa infraestrutura informacional, que hoje faz a gestão da informação global, que move o comércio, as relações internacionais, move a política, move a cultura da sociedade. Então, a gente está falando de um ativo muito importante que é a informação. E a informação se tornou esse grande ativo da guerra do século XXI. Vamos olhar para como que, para a gente ver a importância do Brasil hoje nesse tabuleiro, vamos olhar para o cenário internacional. Vamos olhar para o conflito que está mais latente hoje, que é o conflito do Irã com os Estados Unidos e Israel. O que está acontecendo ali é que está sendo fechada uma rota, que é o Estreito de Hormuz e agora o Mar Vermelho com Houthis. O que significa isso? É um gargalo para estrangulamento do comércio entre a Eurásia. A Eurásia, hoje, é o principal hub de comércio global, que liga a Ásia, a Europa e a Europa ao resto do mundo, fora as rotas oceânicas. Então, você está vendo um gargalo para impedir, eu costumo dizer, pelo flanco sul chinês e norte iraniano, é a mesma guerra que acontece entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia e a Rússia estão no leste da Europa, oeste chinês. É uma fronteira direta com a China. Se você pega agora do outro lado lá do mapa da Ásia, você tem Mar da China, Estreito de Malaca, Mar de Taiwan, Estreito de Taiwan. Ali você tem a Indonésia, você tem a Malásia, que são grandes players globais. E aquela parte também está completamente conflagrada. É mais um cerco à China. Quando o Trump volta ao poder, ele começa a atacar quem? A Groenlândia. Aí foi um escândalo, você está atacando os seus próximos parceiros, a OTAN, a história de vocês do pós-guerra com a OTAN. E o que acontece?
Essa rota é a rota ártica. É uma rota que é utilizada hoje e é estratégica para os Estados Unidos, para a Europa, para a China e para a Rússia. Você vem para a América Latina, você tem da África ali, a região da África Austral, que também tem muitos conflitos assim, e disputas políticas envolvendo esse poder de comércio. Tá? E você vem para a América Latina, que você tem hoje o Arco Norte ali, que é as Guianas, Suriname, que já tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, tá? E hoje você tem a Venezuela, da forma que está, e o cerco marítimo ali no Mar do Caribe. Hoje, o principal o fluxo global de commodities, de comércio, de dinheiro, de energia, de informação, que corre livre, é o Atlântico Sul. O Brasil hoje é responsável por ter alguma estabilidade no globo em meio a no mundo, em meio a toda essa instabilidade que a gente está vendo aí. O Brasil se tornou um porto seguro, tanto que a economia está crescendo, mesmo com tarifaço, a gente está batendo recordes e mais recordes. Isso significa o quê? Na prática, a gente está vendo os Estados Unidos, com seu ímpeto imperialista em decadência, tentando sufocar a China no mundo inteiro. Só que no Brasil, o Brasil hoje é o principal parceiro da China no mundo. E não só da China, da Europa e de outros países pelo mundo inteiro. Então, o que acontece? A eleição no Brasil, ela se torna fundamental para os interesses dos Estados Unidos de dominar o que eles consideram, para eles, aqui a América Latina, um quintal, e dessa forma conseguir manter a sua hegemonia o máximo possível dentro de um mundo em crise, em que o principal motivo da crise é ele mesmo. Então, assim, eles necessitam da América Latina para que eles possam pensar médio e longo prazo e manter seu hegemon. Para eles, é uma questão existencial. Para a turma, e isso eu acho que é bom. Eu vou chegar na questão da guerra híbrida das Forças Armadas, mas acho que é Sem bom para pressa, entender. Rei. Eu acho que Não, vamos nessa. tranquilo. Eu acho que assim, a gente tem que entender uma coisa: muito se fala, tá, do MAGA, do trumpismo, do American First, como fosse o núcleo ideológico político que está organizando essa mudança no tabuleiro global. O Trump, ele é um agente do establishment. Por mais que você tenha dentro dos Estados Unidos divisões profundas dentro desse establishment, o interesse em dominar a América Latina e tensionar com o mundo não é o interesse do MAGA, não é o interesse do American First, é o interesse do establishment americano. Porque, independentemente de um governo democrata ou republicano, a crise é do Estado americano. Então, ambos os campos, né, vamos lá, é bem polarizado, tem, claro, suas divisões, mas os dois polos trabalham com a lógica de manter o establishment funcionando, o Estado deles como grande ativo imperial no mundo. Então, assim, se o Trump cair, vai melhorar. Eu não acredito nisso. Eu acho que pode mudar um pouco mais a maquiagem. É aquele meme do avião bombardeio. Um é com um símbolo nazista jogando bomba, que é os republicanos. O outro é um avião com a bandeira LGBTQIA+, jogando bomba. Ou seja, eles com máscaras diferentes, né, com maquiagens diferentes, eles têm o mesmo objetivo, esse ímpeto imperialista de dominar especialmente a América Latina, porque é o que está nas mãos dele. Eles têm, por exemplo, uma força naval que, diante do poder de segurança hoje que a gente tem das forças nacionais de segurança da América Latina, eles têm um poder naval que eles podem impedir, por exemplo, as rotas, o comércio, ele pode fechar portos sem nos invadir. Ele pode fazer o que está fazendo agora. Essas sanções que os Estados Unidos estão fazendo para o Brasil, elas são muito próximas do que aconteceu no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, com o Irã, com a Rússia, com a Sérvia, com o Líbano, com outros países que foram sendo sancionados, foram sendo fragilizados economicamente para se tornarem inviáveis. Você teve ali, no caso, por exemplo, da Rússia e do Irã, por mais que eles tiveram, nessas últimas décadas, muito prejuízos financeiros, tá? Eles conseguiram manter alguma força. O Brasil aconteceu isso também
quando teve o golpe. Você não tinha mecanismos jurídicos que eles colocam como internacionais de dominação da nossa justiça, da nossa economia, da nossa estrutura. Mas o próprio golpe contra a presidenta Dilma e contra os governos progressistas fazem parte da mesma lógica, só que com ferramentas diferentes. Então, o que está acontecendo agora? 2026. Eu tenho uma crítica, mas ao mesmo tempo eu tenho a desculpa para essa crítica, tá? É o seguinte: a partir do século XXI, a informação ela virou um ativo fundamental para o movimento global de tudo, inclusive comercial e financeiro. E ao mesmo tempo, com as tecnologias evoluindo a partir do século XXI, o que antes era muito restrito a governos, forças armadas, think tanks, fundações, que era esse espectro da guerra híbrida, da desestabilização, era muito ligado ao campo da estratégia militar, ele passou a se tornar algo que qualquer pessoa com inteligência estratégica e algum capital consegue operar na sociedade civil. Aí você tem os exemplos ali no início, tá? A gente pode voltar ali a 2005, crise dos Correios aqui no Brasil, onde você tem o início da internet, ainda sem redes sociais fortes, sem nada, mas já corroborando com a mesma máquina de guerra informacional das mídias tradicionais. Aí você chega a 2008 ali, crise econômica, 2010, eleição da Dilma. Você já tinha uma máquina funcionando melhor, onde a guerra híbrida já começava a falar da coisa, porque você já tinha antes do mensalão. Mas naquele momento, essa máquina, ela começava a massificar, a jogar estímulos para a sociedade em relação à questão da corrupção, do combate à corrupção. Num país onde o presidente acabou o segundo mandato com 87% de aprovação, como a quinta economia do mundo, como que nem a capa da revista foi da The Economist, não foi? Não Economist. sei. É o país mais feliz do mundo. E você começa a ver, olha, se a gente não tirar esses caras do poder, o Brasil vai se tornar uma grande potência. E nós vamos perder o controle sobre o Brasil. Isso é o pensamento estratégico dos Estados Unidos. Que, do ponto de vista estratégico do Império, está certo. Eles estão tentando defender os interesses dele, por mais que seja uma, assim, absolutamente imoral, ilegal, pensando na relação internacional, mas eles estão tentando manter. E eles fazem como? Eles começaram a operar dentro desse espectro da guerra híbrida, das operações psicológicas, desestabilizando. Eles jogam os estímulos vão começando a condicionar, tá? Aí você começa a falar em combate à corrupção, PT roubou, petralha, aí você começa a ver o povo dançando na rua de verde e amarelo em 2012, 2013, e isso são estímulos que vão condicionando o comportamento da sociedade. Em 2014, com a reeleição da presidenta Dilma, você não tinha esse trabalho ainda feito de forma completa, não estava completo. Então, a presidenta Dilma foi reeleita, com toda aquela confusão que a gente lembra. E eles tanto jogaram estímulos, tanto eles foram condicionando, que eles passaram a modular o comportamento de setores da sociedade eleitoral, como aconteceu com a Cambridge Analytica em 2016 e com a votação do Brexit, e como aconteceu em 2018 aqui no Brasil, que você pega um parlamentar de baixíssimo clero, um grande incompetente, um cara que a gente sabe hoje o que é bem. Era rachadinha, interesses próprios da família, ganhando dinheiro com vale combustível, esse tipo de baixo nível do baixo clero, né, que a gente tem no Brasil. Você elege um cidadão desse, presidente da República, disputando contra um partido, contra um projeto de governo que estava, de fato, e não sou eu que estou dizendo, não é você, Luiz, não é o 247, não é a mídia progressista, são os dados, são os fatos. Existem evidências científicas sobre isso. Estava se tornando uma grande potência global, incomodando em diversas áreas. E o Brasil, eu sempre repito isso, o Brasil é uma grande potência sem dissuasão nuclear, mas é uma grande potência global. E ele estava assumindo esse papel. Então, eles resolveram derrubar o Brasil, derrubar esse projeto. E qual que é a crítica que eu faço? O presidente Lula é preso, a presidenta Dilma sofre um golpe, a esquerda no Brasil é massacrada,
E quando o governo volta ao poder, será que ele volta com o entendimento do que estava realmente acontecendo mesmo? Isso não só olhando para o Brasil, mas olhando em volta no nosso continente e para o mundo. E só que tinha um problema. Como é que você passa a mudar uma doutrina? Aí que a gente entra na questão da doutrina, tá? O que aconteceu que está ficando cada vez mais claro? Inclusive, as próprias Forças Armadas, elas estão alterando não a doutrina, mas alterando a coordenação para a doutrina militar, enfim, entendendo que as questões, por exemplo, econômicas, a cibernética, a tecnologia, a informação, a capacidade financeira de preservação, de ter maior solidez, as decisões de Estado, a questão da vigilância, a questão da espionagem, da diplomacia, passaram a compor o mesmo cenário de guerra. Por quê? Porque a guerra, o pós-Guerra Fria, ele inaugurou uma pequena fase onde os Estados Unidos teve uma grande hegemonia durante a década de 90, início de 2000, e que foi perdendo, e foi dando lugar a uma outra lógica, que nós chamamos de multipolar, ou assim, pode dar o nome que quiser, mas é uma lógica em que você deixa de ficar sob o guarda-chuva de um único império e outros atores começam a surgir, em especial a China. Junto com a China, você teve o crescimento muito forte do Brasil, da Índia, da Indonésia, da Rússia, da Malásia. Os países que estiveram mais alinhados aos Estados Unidos não sofreram tantas pressões, como, por exemplo, a Índia, que o Modi é um aliado dos Estados Unidos histórico, desde que ele está no poder há muito tempo. Mas os outros países não, começaram a sofrer desestabilização. E o governo e as Forças Armadas brasileiras passaram a entender agora o quê? Que tudo isso é o mesmo movimento de guerra. Que a guerra no século XXI, assim como a soberania, ela não diz mais respeito a território. Ela diz respeito à capacidade de você ter o controle sobre o seu território, porque o inimigo ele pode controlar seu território controlando as rotas e os fluxos comerciais e de informação. Ou seja, quem controla, por exemplo, uma rota comercial, controla a produção interna do país, mesmo que ele não tenha poder interno sobre o país, ele controla a demanda, a oferta. Então, os Estados Unidos entendeu isso, que ele não precisa, por exemplo, em alguns países, como no caso do Brasil, o Irã e Rússia é outra coisa, mas como no caso do Brasil, ele não precisa necessariamente mandar bomba, gastar dinheiro com isso. Ele pode atuar dentro desse espectro da guerra híbrida, que envolve tudo isso, inclusive operações militares. Porque, no final das contas, quando a gente olha para esse tabuleiro, a gente está olhando para uma lógica militar de dominação. Ela só não é tão violenta quanto você jogar uma bomba na cabeça do cara. Não, ela é mais sutil, ela é mais silenciosa e, por isso, mais perigosa. Então, o Exército Brasileiro e o governo passaram a ter essa compreensão que tudo faz parte de um mesmo processo de conflito e que nós já estamos dentro de um conflito global. O Brasil hoje, ele é parte integrante desse projeto global que eu comecei a falar no início, que era fazer esse exercício de que tudo que está acontecendo lá fora, o Brasil não é um ator paralelo, não é um coadjuvante. Ele é um player fundamental, porque é um país gigantesco, com uma riqueza mineral, natural, cultural e econômica, de commodity, de produção, de extração, de tudo gigantesca, e que tem uma política assim conhecida de não se meter em confusão, tá? Já nos metemos na Segunda Guerra e na Guerra do Paraguai, etc., mas somos um país com uma tradição diplomática muito forte da paz. E essa própria tradição impede, por exemplo, que os Estados Unidos fiquem agora jogando bomba aqui dentro, tá? Porque não é assim. Você não está falando da Venezuela, não estou querendo desqualificar a Venezuela, não, tá, gente? Você não está falando do impacto que a Venezuela tem para esse tabuleiro. O Brasil tem um impacto muito maior. Então, só pontuando, para a gente ilustrar isso, a força do Brasil abrir as reuniões da ONU. Um exemplo simbólico disso, né? O Brasil é o fundador da exatamente, ONU, enfim, o Oswaldo Aranha como essa grande figura. Isso tudo exatamente. ajuda, né? Simbolicamente, soft power. Sim, não, e o Brasil
além de ter sido um dos grandes artistas, a ONU valia um programa de debate sobre a ONU, tá? Porque eu acho que valeria a pena um dia a gente falar sobre isso. Bom tema, bom tema. É um bom tema. Mas o que eu penso, assim, qual que é a minha perspectiva? O Brasil ele sempre teve essa tradição diplomática muito boa de conciliação. E isso foi potencializado com o presidente Lula. Você via ali até os governos do Fernando Henrique, que era uma diplomacia de alto nível, mas sabuja. Não tinha uma expectativa de se impor como player que é. Isso começa a surgir de fato com o presidente Lula. Celso Que Amorim, ele né? pega com o Celso Amorim, exatamente, ele pega a malinha dele, o presidente Lula, e vai vender o Brasil no melhor sentido possível ao mundo. Tanto que o Brasil se tornou a quinta economia. Tanto que o Brasil, assim, em 2008, 2010, o Brasil estava na moda no mundo inteiro. O Brasil era o país da moda. A gente está voltando um pouco com isso agora, tá? Mas o Brasil, a ciência brasileira despontando de forma que, assim, os pesquisadores, os cientistas internacionais gringos falavam, caramba, cara, como que a ciência desse país está se desenvolvendo tão rápido? Então, assim, tudo isso foi um projeto para destruir essa lógica. E hoje o governo e as Forças Armadas estão entendendo isso. Eles estão olhando para isso e estão vendo o que está acontecendo, tá? Então, por que é uma crítica? Porque eu acho que isso demorou muito para estar no projeto, não de governo, mas do projeto, por exemplo, do PT e do campo progressista. Até a... Olha, cara, a gente está vivendo esse processo já tem 20 anos. Até 2019, 2020, a esquerda, de uma forma geral, não estou falando do PT, estou falando do campo progressista de uma forma geral, ignorava o que estava acontecendo. Eles tinham assim, quando se falava em toda essa relação da informação, era tudo muito abstrato, tá? O que o Irã fez com os Estados Unidos? O Irã, ele demonstra forças nessa guerra em diversas áreas. Uma dessas áreas é econômica. Tanto com, assim, todo mundo fala, pô, o Irã está dando um golpe de mestre nos Estados Unidos ao fechar o Estreito de Hormuz. Não é bem assim. O Irã está fazendo isso porque ele precisa. Porque o que ele queria mesmo é que tivesse aberto tudo bem e ele comercializando, entrando Claro. dinheiro em caixa, né? É óbvio. Então, assim, mas é uma estratégia que ele está fazendo de sufocar a economia, para que pare, e junto disso, ele conseguiu não convencer, ele conseguiu mostrar ao mundo que ele é a vítima. É O porque Irã teve esse dom. a guerra ela acaba sendo a última opção, né? E nesse caso, Exatamente. para eles, é uma defesa, né? Então a guerra é uma diplomacia por outros meios, né? Nesse caso. Exatamente, a gente pode, Clausewitz perfeito para isso. E a gente pode, inclusive, falar o seguinte: olha só, quais as guerras. Você tem uma grande guerra entre Estados Unidos e Irã. Isso a gente pode colocar para outras questões no mundo também. Quais são as frentes dessa guerra? Você tem a frente militar, você tem a frente econômica e você tem a frente cultural. É a que eu estava falando agora. O Irã mostrou ao mundo com os vídeos de Lego, com a forma. Assim, o Irã ele nunca mentiu nessa guerra. Tudo que ele falou que ele ia fazer, ele fez. E tudo que ele falou que não ia fazer, ele não fez. Então, isso tem um peso simbólico no mundo muito forte. Os vídeos do Lego, a propaganda iraniana de guerra, eles pegaram uma linguagem ocidental para dialogar com o Ocidente. E isso deu muito certo. Então, o Irã, assim, é o que eu sempre falo. Quem está ganhando essa guerra? Cara, não tem vencedor numa guerra até que essa guerra se desenrole e a gente entenda. E mesmo assim, os dois lados perdem. Então, assim, mas eu costumo dizer, no campo militar, mesmo na guerra quente, no campo de batalha, os Estados Unidos ganham numa coisa, na violência. Ele tem muito poder de violência, muito. Muitas bombas super poderosas que eles jogam a esmo assim e dá muito prejuízo. Só que o Irã tem a vantagem estratégica disso tudo. O Irã ele construiu um projeto de mísseis, uma arquitetura toda de um programa de missilístico, de drones, que se tornou hoje o grande ativo da guerra do século XXI. No campo estratégico militar, os Estados Unidos não tenhamos dúvida. O Irã, na estratégia militar de guerra assimétrica, botou os Estados Unidos e Israel de joelho. Israel ainda mais. Hoje, Israel
tem certeza absoluta que ele não pode se meter sozinho contra o Irã. Ele tinha essa ilusão antes. Opa. Exatamente, eu até queria que você explorasse, aproveitando o seu conhecimento nesse tópico, para trazer talvez um pouco para a nossa audiência que talvez não tenha essa percepção do quanto que é revolucionária a tecnologia dos drones para a indústria militar. Ela barateia muito esse custo de ataque, né, ou de defesa, enfim, depende do contexto, né? Exatamente. Eu não sou um especialista em militar, em armas, em estratégia, tá? Mas, assim, o que são esses drones? O que se tornaram esses drones? Você tinha. Isso mudou, inclusive, a guerra no Irã, isso muda as estruturas da guerra do século XXI totalmente. A guerra assimétrica passa a ter um peso dentro da guerra que é fenomenal, que pode mudar literalmente. O que os caras. Assim, o exemplo mais simples: os Estados Unidos têm uma força aérea caríssima, tem um projeto bom, competente, de mísseis, caríssimo também. Você tem ali radares, sistemas de defesa caríssimos. Só que eles lidavam, por exemplo, esse sistema Patriot, TAAD, eles lidavam assim com ameaças contra aviões, contra mísseis, mas só que eram equipamentos caríssimos também, que você tinha que lidar com eles. Tá? Um avião russo, por exemplo, é excelente, mas não é um brinquedo, é uma coisa cara. Então, assim, tem uma pessoa ali dentro. A questão dos mísseis, os mísseis não são brinquedos baratos, são coisas caras. Então, era meio que você tinha ali um equilíbrio. A questão do drone mudou completamente a lógica da guerra. Você passou a ter uma força de ataque extremamente forte, com grande poder de destruição, com armas muito mais baratas do que os próprios interceptores que são construídos para detê-las. Se você gastar um interceptor, eu não vou dizer agora o preço, que eu vou estar chutando, vou errar, tá? Mas assim, é muito mais caro um interceptor de um sistema Patriot, de um TAAD, do que um drone. O drone, vamos lá. Dezenas de milhares de dólares. Dezenas. Cara, tem drones com alto poder destrutivo que custa 20 mil dólares. Um míssil, Não é nada. milhões de dólares. Milhões. A escala é essa. A escala é essa. E outra coisa, e o Irã foi genial. Assim, não só o Irã, a Ucrânia está avançando muito também nessa inteligência de drone, tá, estratégica. Tanto que a Ucrânia está oferecendo para Israel, para os Estados Unidos, também essa inteligência. Eles passaram a ter essa expertise. E o Irã também tem. Cara, você pega um celular desse que você compra no camelô, ele tem quase todos os equipamentos que você precisa para montar um drone. É só você botar o explosivo ali dentro, você tem uma conexão via satélite e acabou. E hélices, né? E hélices. E a hélice é um motor de moto, cara. Começaram com um motorzinho de moto. Você vai numa oficina, pega uma moto velha. Tudo barato. Para dar um exemplo, isso tudo, gente, eu acho que é muito legal esse papo, porque ele complementa muita coisa do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu sei que você também curte futebol nacional, e eu vou trazer um exemplo anedótico de que a gente vai ter na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e eu estou um pouco datando esse programa, mas a gente vai ter a instituição do impedimento semiautomático no Brasil, no qual você faz com câmeras de telefones celulares de R$ 8.000, R$ 5.000, enfim, é um valor muito mais barato que uma câmera de TV, que a Globo sempre teve. E hoje você faz uma tecnologia do detalhe do milímetro para saber se o jogador está impedido ou não dentro do campo de futebol, com meia dúzia de telefones desse. É o mesmo tipo de relação da tecnologia com o mercado que se vê nessa área militar, né? É o barateamento de toda essa infraestrutura para a produção, que muda essa assimetria dos players internos. Né? Exatamente. Perfeita analogia, Luiz. Você hoje é muito mais barato você se defender numa guerra do que era antes, tá? Quanto mais o império que gasta milhões e milhões, bilhões com guerra, você vê que os navios americanos tiveram que sair de Hormuz, inclusive o maior porta-avião do mundo, porque eles estavam sendo atracados por drones, cara. Sabe, com um carinha ali com um joystick, videogame, assim, com um equipamento barato. Então, assim, você mudou a lógica completamente do jogo. Você mudou essa lógica. E isso está sendo aplicado em todos os lugares. Antigamente, para você fazer uma investigação sobre, eu quero
a CIA, vamos botar um exemplo bobo, a CIA quer investigar um candidato progressista na América Latina. Você tinha todo um aparato que você tinha que usar, pessoas, inteligência, espiões, muito contra-informação, etc. Hoje em dia não, cara, tá no mouse, tá na ponta do mouse, assim. É só você ir nas redes sociais, você fazer uma busca, sabe, em governo, dados governamentais, de justiça, redes sociais. Cara, você monta um dossiê sobre o cara, você passa sobre tudo. Então, assim, a própria tecnologia facilitou também essa hipervigilância, essa influência em cima da sociedade, da cognição coletiva. Então, isso hoje, todo esse conjunto se tornou um ativo de guerra. A guerra ela não tem mais aquela cara de tanques na rua, soldados com fuzil. Isso acabou. E é isso que eu estou buscando dizer, assim. Enfim, o governo brasileiro, o Estado está entendendo que nós já estamos dentro de uma grande guerra. A Terceira Guerra Mundial já começou? Ela já começou. Só que ela é diferente do que foi a Segunda Guerra Mundial, que se tornou mundial quando a Alemanha começa a atacar ali a Europa toda. Enquanto atacava a Rússia, estava tranquilo, mas começa a atacar a Europa inteira. E é, o conflito se generalizou. Mas agora não. Todos os gargalos que eu estava falando, comerciais, logísticos, de informação, todos eles estão sob ameaça. Por exemplo, o Irã ele tem atacado infraestrutura de data centers, por exemplo. Isso é de uma inteligência estratégica fenomenal. Se você ataca um data center da Amazon no Oriente Médio, você está incapacitando ele de ter a mesma capacidade de fluxo de informação para fazer o comércio na região, o comércio em todos os sentidos. Porque tudo que é negociado hoje é negociado através desses data centers, que são a infraestrutura que tem os dados, tem os sistemas que fazem essas operações. O Irã já falou, se a gente quiser, a gente corta todos os cabos de fibra ótica que estão nos oceanos aqui perto. E eu vou fazer um apagão geral no Oriente Médio, parte da Ásia ali. Então, assim, olha como que ficou muito mais complicada a guerra. Um outro exemplo, como é que começou a guerra como que começou de fato a guerra da Ucrânia com a Rússia? Quando sabotaram o Nord Stream 2, que É o era um projeto do gasoduto que gasoduto, ligava a União Europeia e a Rússia, né? a Rússia e a Alemanha. Era um projeto da União Europeia com a Rússia, em especial da Alemanha, bilateral, né, multilateral, que teria assim, cara, se hoje estivesse sendo usado o Nord Stream, a gente está no verão lá agora, o Nord Stream 2, você não teria essas questões que você está tendo toda lá no inverno. Assim, as pessoas estão pagando 300% a mais de energia do que estavam pagando há 5 anos atrás, sabe? Então, assim, como que isso mudou? E isso é parte da mesma guerra. O que eles fizeram? Para prejudicar a relação entre um país, no caso a Rússia, e a União Europeia, eles destruíram um gasoduto e jogaram a Ucrânia contra a Rússia. Ou seja, a guerra não é só mais você chegar e ameaçar. Eu vou fazer isso. Não, você pode fazer por diversas formas. E é o que está acontecendo exatamente aqui no Brasil. Eu sei que eu falei para caramba, talvez tenha sido um pouco prolixo, tá? Eu acho que Desculpem foi mais. excelente essa contextualização para a gente chegar no ponto do Brasil, né? Para a gente fazer uma análise sobre como que isso influencia a situação brasileira. Exatamente. É isso. E a gente chega no Brasil. Hoje, o Brasil é a menina dos olhos do mundo, tá? Assim, não somente da Ásia, da China em especial, como melhor parceiro, mas da própria Europa, porque a Europa hoje vê no Brasil um porto seguro para investimento, para poder manter relações, porque os Estados Unidos eles já não confiam mais. A Ásia, eles têm um problema sério com a China, que é o problema da Europa com a China é o modelo chinês, não é o dinheiro chinês. Eles amam o dinheiro chinês. O que eles não aceitam é o modelo chinês, que é um modelo não subordinado ao Ocidente, aos interesses do Atlântico, do capital atlanticista. Então, o que acontece? Você está com o Brasil nesse cenário. E quando você olha para o mundo e vê esse mundo conflagrado, e você tem uma eleição dessa importância no Brasil esse ano, olha onde o presidente Lula está.
Ele é o principal alvo, talvez, hoje no mundo, porque ele é um problema para os Estados Unidos. Saiu a informação, se não me engano, pelo Jamil Chad, de que um dos pontos que os Estados Unidos exigiram ao Brasil é que não tivesse comércio de minerais críticos com a China, e o Brasil negou, falou que não ia fazer isso. Você tem aqueles custos da ferrovia bioceânica que liga Pernambuco a Xangai, no Peru, que muda completamente a dinâmica, a infraestrutura logística das Américas, prejudicando demais a hegemonia americana. Você tem vários fatores que botam o presidente Lula hoje como principal inimigo dos Estados Unidos, um dos principais no mundo e o principal na América Latina. A América Latina hoje está toda azulzinha, só tem Brasil de vermelho, ainda um pouco a Colômbia, que ainda não mudou, não tomou posse lá, o fascista, um pouquinho rosa, o Uruguai lá embaixo, e o México vermelhinho, assim. O resto é tudo azul. O projeto de nominação, o corolário Trump, a nova doutrina Monroe, que há mais de um século vem sendo adaptada conforme os interesses estratégicos dos Estados Unidos para cada época, ela está funcionando. E isso, Luiz e amigos, em 2024 foi lançado, vocês todos sabem aí, o projeto 2025 da Heritage Foundation, que era o projeto de gestão do que seria o governo Trump, se ele fosse reeleito. E que ele negou durante a campanha inteira que fizesse parte daquilo. Mas tudo que está ali, tudo, absolutamente tudo, está sendo colocado a cabo. Para a América Latina, internamente, para a Europa, para o resto do mundo. Então, ali é um guia do que a gente pode esperar. E ele está abertamente. A América Latina é Eu ridículo isso daí. coloquei só na tela para quem eventualmente estiver só ouvindo, eu coloquei Shields of the America. uma foto do em março desse ano, né? O presidente Donald Trump ele fez uma reunião com os presidentes de direita da América Latina com o nome de Shield of Americas ou Escudo das Américas, né? Então, é muito representativa, muito simbólica desse plano que você está falando, mas pode continuar, acho que é bom para isso. Exatamente. Isso aí é uma tentativa de se formar uma espécie de OTAN Né? latino-americana, onde os Estados Unidos teria total. É assim, aquela questão. Vamos formar uma OTAN latino-americana para combater o inimigo interno, que é o povo latino-americano. É E é, basicamente isso. E é curioso, assim, a coisa da semiótica, né? O Javier Milei, presidente da Argentina, no fundo, né? Assim, a gente imaginava ele talvez mais próximo ao Trump, mas essa postura meio subserviente dele às vezes coloca nessa posição, né? Exatamente. E o Abaixo. Bukele na frente aí, O Bukele na frente, que é um dos logo aqui. caras bem, é um cara bem perigoso, assim, a gente já sabe disso, né? E é Essa isso, e esse turma, enfim. projeto. Hã? Essa turma não é Não, brincadeira, não. não, não é. Aí eu queria, para a gente avançar um pouco, já está terminando o Claro. tempo, vamos lá. O Exército, o Estado brasileiro começou a perceber isso, estão mudando a doutrina. Só que quando o presidente Lula foi eleito, ele tomou posse 7 dias depois, teve uma tentativa de golpe, de tomada do poder, onde a principal base era militar. Então, como é que você faz, cara? Você está sofrendo uma ameaça interna gigantesca de uma superpotência que quer tomar conta do seu Estado, porque para eles é uma questão existencial, e você olha para suas Forças Armadas e fala: caramba, velho, como que eu vou confiar nesses caras? O que eu vou fazer? Esses caras queriam me matar. Os militares queriam matar o presidente Lula, cara. Tá no inquérito do 8 de janeiro isso. A ideia era matar o presidente Lula, matar o Dino, matar o Alckmin. Como que eu lido com esses caras? Aí chega essa informação de que agora, enfim, está acontecendo. Aí que era o papo começar daqui, né, Luiz? A gente contextualizou, mas era o papo começar daqui. O que você faz com essa situação? Em que você tem uma força armada que você não pode confiar, que é um problema estrutural, são as engrenagens das Forças Armadas, historicamente no Brasil são problemáticas. Você precisa de uma mudança de doutrina e também de inteligência estratégica, e você precisa mudar a mentalidade desses militares, para que eles não sejam tão aliados, por exemplo, ao interesse dos Estados Unidos. O comandante ontem da Marinha disse que é muito próximo à Marinha Americana da Marinha dos Estados Unidos, que eles são muito próximos, e são, de fato.
Sabe o que é ter soberania? Que eu acho que esse é o ponto mais importante, a gente continua uma próxima conversa sobre isso. Que é ter soberania não é você entender que você está tendo uma ameaça híbrida externa. Ter soberania é você ter uma rede satelital para que ninguém te deixe cego. Ter soberania é ter uma indústria de defesa que dependa exclusivamente de parceiros confiáveis ou de produção própria. É você ter toda a cadeia produtiva dos minerais críticos para que eles virem produtos de alto valor agregado que alimente a sua soberania, a sua indústria, a sua defesa, o seu sistema financeiro, a sua rede, a sua infraestrutura digital. Ter soberania é você ter soberania sobre a informação que circula. Não é você, assim, eu sou um cara que trabalha com tecnologia, você sabe disso, Luiz. E eu não sou um tecnofóbico, pelo contrário, eu amo a tecnologia. Eu entendo que ela deve ser apropriada pela classe trabalhadora, a bem da classe trabalhadora. Como toda técnica é apropriada pelas elites para extrair valor, a gente tem que se apropriar da técnica porque ela extrai valor para a sociedade com distribuição de renda. A gente pode ter uma revolução através disso. Mas o que acontece? É você ter controle sobre seus dados. Você tem que ter data center? Tem. Ele tem impacto ambiental? Muito. Ele prejudica comunidades? Muito. Mas tem que ter mesmo? Tem. Você precisa ter data center. Porque a partir de agora, como o petróleo e foi o motor da economia nos últimos cento e tantos anos, daqui para frente, a grande energia que vai mover o mundo são exatamente os minerais críticos, o poder de armazenamento e tratamento de dados. Isso vai garantir um futuro de desenvolvimento para a indústria. Então, nós precisamos sim ter infraestrutura de dados, de data center, só que elas têm que ser nossas. Nós temos que ter o controle sobre elas. Tá? Você quer. Já não gera muito emprego? Não, não gera. O impacto ambiental é enorme? Sim. Só que o Brasil ainda precisa avançar muito, mas é um dos países mais avançados no que diz respeito à transição energética. Vamos pensar essas infraestruturas com capital nacional, com ciência nacional, com tecnologia nacional, para que a gente tenha infraestruturas soberanas para o futuro. Então, infraestrutura é isso, é você ter controle sobre a rede de satélites, cabo de fibra ótica, produção e desenvolvimento de software, data centers. Tudo isso compõe uma arquitetura que vai possibilitar, por exemplo, que a gente consiga no futuro colocar um Gripen para voar sem que dependa dos Estados Unidos e Israel. A gente fala muito assim, o Gripen é soberano, é o avião brasileiro. Mais ou menos. Ele, sem tecnologia americana e de Israel, o Gripen não faz voo panorâmico em torno do Rio de Janeiro. Ele não levanta do solo. Isso é uma assimetria, né? Isso é uma relação de É uma dependência simetria, clara. exatamente. É uma simetria. Nós não produzimos motores a jato para o nosso Gripen. A gente depende dos motores que vêm dos Estados Unidos, de Israel, do Norte Global, para poder alimentar. Os sistemas de aviônica, de radares, são nossos? Não são nossos. A gente tinha uma grande empresa de radar, que era a Mactron. Na Lava Jato, ela foi comprada pela Odebrecht Defense, empresa nacional de seguro de defesa, que estava ganhando o mundo com a sua tecnologia e que foi destruída com a Lava Jato. Não foi só a indústria offshore, O não foi lawfare, só a né? indústria de grande porte, foi a indústria com Glaufa, foi a indústria de defesa também. A Odebrecht Defense, ela, se eu não me engano, uma semana depois do impeachment da Dilma, ela foi parar na mão da Elbit System israelense, que fez parte de todo o processo de desestabilização do governo. Então, assim, sim, nós estamos entendendo onde é o campo de batalha agora e quais são as armas. Só que a gente precisa, tá? Precisamos de comprar novos ter mísseis, óbvio. Ter drones, óbvio. Precisamos ter novos aviões, obviamente que sim. Novos navios, claro que sim. Cadê o investimento pesado em ciência e tecnologia para que a universidade pública brasileira desenvolva sistemas próprios de aviônica, desenvolva os próprios sistemas de radar, de satélite, de comunicação, para que nossos próprios motores,
nossos próprios capacidade de evoluir na cadeia, né? De agregar valor da indústria de defesa. Cadê o investimento pesado nisso para a gente poder falar realmente de soberania? Eu sei onde está parte desse investimento. Está na emenda PIX, emenda secreta, onde esses deputados da extrema-direita estão comprando o voto do Brasil inteiro esse ano para a eleição. Se não fosse isso, por exemplo, nós temos bilhões para defesa, para pensar realmente em soberania. Então, assim, é bom, é positivo para caramba, Luiz e amigos. É muito bom o que está acontecendo agora. O Brasil abrindo o olho. Só que apenas começou o debate. Ele apenas começou. Nós não podemos pensar em soberania sem pensar em soberania sobre infraestruturas básicas. E essas infraestruturas básicas é o que é capaz de fazer com que a gente realmente consiga manter a nossa soberania, a nossa autodeterminação, a nossa autonomia perante esse mundo que está cada vez mais conflagrado e que o Brasil, não se enganem, o Brasil, perto de Rússia, perto de China, perto de Irã e de outros países, não é nada menor de importância esse tabuleiro. O Brasil é um dos territórios, é um dos países mais importantes nesse tabuleiro. Então, assim, vamos reeleger o presidente Lula e vamos nos preparar para a guerra, que essa guerra é a guerra para o futuro dos nossos filhos e netos. E, assim, o que a gente fizer agora vai reverberar por séculos, tá? A gente está num momento crucial, a gente está num momento de ruptura, tá? Eu costumo fazer uma analogia com a dança de Shiva, tá? A fogueira das vaidades. É o momento onde está tudo pegando fogo para se transformar. E essa transformação vai depender do que nós fizermos com a nossa luta, da nossa organização como trabalhador, como classe trabalhadora, como cidadão, pais, mães e pessoas que têm na democracia um preceito intocável. Assim, a gente não aceita que toque esses preceitos de democracia. Mas é isso, vai dar certo. Rei, se eu pudesse, eu ficava mais 2 horas discutindo essas questões aqui contigo. A gente não pode, a gente tem que seguir uma programação, mas eu tenho certeza que a gente vai desdobrar isso em papos subsequentes, sobretudo sobre soberania e questão digital. Eu acho que tem muita coisa que a gente não assimilou ainda. O Brasil, a partir do momento que as operadoras começaram a colocar a internet 24 horas a 25 centavos por dia, mudou. Não é mais o mesmo país, existe uma quebra de paradigma aí e a gente discute muito pouco o que isso significa, né? E acho que a gente vai ter mais espaço para fazer isso. Te agradeço, o espaço é seu para fazer considerações finais e falar um pouco sobre o seu blog, que você mantém, seus artigos e onde as pessoas te acham. Perfeito, Luiz. Sempre um prazer estar contigo aqui com a comunidade 247. Nossos amigos aí, gosto muito. Visitem o códigoaberto.net, onde estão todos os meus textos de mais de alguns amigos. A gente concentra lá, né, que é um trabalho conjunto, que fala bastante sobre tecnologia, política, comportamento, é o nosso foco principal. No 247, no Brasil 247, sempre tem textos meus aí, só botar aí. E curtam também a TV Código Aberto no YouTube, que é pequenininha, mas a gente tem tido uns debates muito de alto nível, cara. Muito legais, assim. TV Código Aberto no YouTube. Me chama que eu vou, hein, Rei? Não, vamos Chama que chamar eu sim, vou. cara. Já vamos, não tenha dúvida, vai ser Pode um deixar que prazer. eu estou à disposição. Já me coloquei e coloco de novo aqui em frente à nossa Eu tô... comunidade. De estar Não, vai ser contigo um lá. prazer. Vou chamar sim. E eu quero fazer, inclusive, eu estou pensando fazer, a gente fazer um programa lá no Código para falar depois de 2, 3 semanas do fim da Copa, para a gente fazer Ah, uma boa, hein? uma grande análise. Está surgindo muita coisa interessante aí sobre o que Tem, aconteceu lá, sabe? tem Questões muita como os tetos questão. do ICE, imigração, Eu acho. violência. Então, tem muita coisa para falar sobre essa Copa ainda. A gente pode fazer um programa sobre isso, vai ser Vamos legal. embora. Vamos que tem muita lenha para queimar nesse assunto. Reinaldo Tem Aragão mesmo. com a gente na TV 247. Obrigado, Reinaldo. E obrigado Abração, cara. a toda, eu que agradeço, e obrigado também a toda a comunidade da TV 247 que está sempre com a gente. Curta, compartilhe esse conteúdo com pessoas próximas, pessoas que possam gostar. E acesse a nossa TV 247, brasil247.com.br, para as principais notícias do Brasil e do mundo. Com isso eu me despeço. Até semana que vem. Abraço.